Sabemos que esse é o momento mais que especial, Senhor, o momento de ouvirmos a Tua voz, o momento, Senhor, de conversarmos e ouvirmos os Teus conselhos, Senhor. Portanto, eu te peço nesse momento, fala, Senhor, que o Teu servo ouve e fala, Senhor, mais uma vez em nosso coração, é que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aproveitando que você está de pé, tem a tua Bíblia. Se você não possui o exemplar bíblico, se aproxime de alguém aí que está com a Bíblia aberta, ou leia aqui no telão conosco, mas é importante que você leia a palavra do Senhor. A palavra é viva, é eficaz a partir do momento que eu leio, porque a Bíblia fechada não tem efeito nenhum sobre nós, mas ela é aberta, ela é a voz de Deus, ela é o mantimento que você precisa. Eu quero juntamente com você, nessa manhã, sermos edificados pela palavra. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, verso 58. Essa palavra tem me visitado por esses dias. Há anos eu não ministro sobre ela, mas hoje, diante de uma exposição diferente daquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, sem ferir a exegese do texto, claro, todo o seu contexto, mas tem ministrado essa palavra de uma nova forma no meu coração. O importante é entendermos que a palavra do Senhor, ela se renova todas as manhãs. E a cada dia o Senhor fala de uma maneira diferente. O texto é o mesmo, mas a maneira que o Senhor aplica é diferente sobre as nossas vidas. O Senhor quer trazer algo novo para você nesta manhã, algo aplicado espiritualmente do céu sobre a tua vida nesta manhã. Enquanto o grupo louvava, te amo Deus, já lembrei nessa semana, eu estava escutando esse louvor Goodness, a tradução dele em americano, né? I love you, Lord. E eu lembrei do pastor Ron Knoll, que nos deixou. Eu senti muito aqui no coração porque perdemos alguém que abriu-se os portais espirituais da adoração. Perdemos um homem que tinha a adoração do coração. E nós estamos perdendo. Deus está chamando para si os seus. E eu tinha ele como uma referência de adoração. Quando eu vi a notícia que aquele homem partiu do meu coração, eu senti descer dentro de mim. Porque nós estamos perdendo referências na adoração. Satanás tem tentado colocar uma confusão no meio do povo de Deus com músicas que se parecem louvores, mas não são. E nós estamos perdendo a essência sobre isso. Nós precisamos resgatar isso. Se levantem novos ronquinórios nessa geração, que se preocupam com a adoração de Deus, que tem essa chama de se envolver no louvor, de somente engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Fecha aspas aqui, vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. O verso é de número 58. Quantos encontraram? Digam amém. Amém. Eu tenho duas versões aqui. Eu vou ler aqui a primeira que está na tela, que é a Almeida, diz assim: Então Saul lhe perguntou: de quem és filho? Eu quero ler a versão da Mensagem também da Bíblia, que diz assim: o rei perguntou: jovem, quem é o seu pai? Você pode se assentar por ele. Amém. Glória a Deus. Essa não é uma pergunta que você responde só com palavras aqui, mas exibindo um caráter. A questão é: por que Saul perguntou isso a Davi? A indagação que eu fazia enquanto esse texto ministrava no meu coração é: o que chamou, o que espantou tanto Davi para ele perguntar de quem és filho? Ele poderia ter perguntado qual foi a sua estratégia de guerra, qual foi a arma que você usou, como você chegou nessa situação para derrotar Golias, mas não, ele só faz uma pergunta: de quem és filho? Ele não pergunta qual foi o tamanho da funda que Davi usou, como foi preparada, se era com couro, se não era, se era de pano, se não era, mas ele faz uma pergunta que me chama a atenção: de quem és filho? Ele não pergunta a arma, ele não pergunta a maneira, ele não pergunta a estratégia, mas pergunta de onde você vem. Quem é você? Essa é uma pergunta que definiu o destino de alguém e que pode definir o teu destino nesse dia de hoje, se você permitir, se você deixar conceber aquilo que Deus tem para você de melhor. Por muito tempo você foi
nada no mundo, achando que ninguém se importava com as tuas causas, com aquilo que você pensava, ou com as suas dores, ou com as guerras que eram travadas, sem ao menos aparecer uma ajuda. Davi, quando derrota Golias, ele não tem ajuda de um exército, mas ele é guiado por um general. Essa pergunta ecoa hoje sobre mim, e na verdade a pergunta de Saul ecoa sobre os dias de hoje, e até hoje tem feito efeito na vida de muitas pessoas, no qual não consegue ter uma resposta concreta. Davi acaba de mudar o destino de uma nação com uma vitória sobre Golias. E Saul quer saber de onde ele vem e de onde ele trouxe essa autoridade de guerra. Saul se espanta ao ponto de fazer a pergunta, de querer entender quem treinou você, moço. Porque do meu exército você não é, do meu batalhão você não faz parte. Aí isso espanta o mundo, porque quando vê você de pé vencendo lutas, vencendo batalhas, a primeira coisa que o mundo olha e quer perguntar é: quem é você e de onde você vem? Davi teve uma grande batalha contra Golias. Não durou muito tempo, porque tem coisas que Deus quer resolver rápido, mas tem coisas que só o processo vai fazer você chegar ao resultado que você quer. Davi terminou rápido uma batalha que poderia levar dias, diante de um medo que se levantou gigante, mas ele não temia porque ele sabia de quem ele era. Tem diferença de quem vai para batalhas com identidade e quem não sabe o que está fazendo ali. A diferença era essa sobre Davi. Ele sabia o que ele estava fazendo pelo nome de quem ele ia. A pergunta espantosa de Saul é: por que Davi não tem idade para estar ali no exército? Davi era apenas alguém, um pastor de ovelhas, era alguém que cuidava do rebanho do seu pai, era um fazendeiro, não tinha uma vida militar, não tinha uma vida de treinamento minucioso, de táticas, de guerra. Não, nós estamos falando de um pastor de ovelhas. E aquilo espanta Saul. E aquilo traz, sabe, quem sabe, algo que deixou Saul assim desconfortável de entender como é que pode. Não tem tamanho, não tem estratégia de guerra, mas vence batalhas. Aleluia. Quem sabe nessa manhã você chegou aqui com as pessoas se apontando e dizendo: não tem tamanho, não tem estratégia de guerra, não conhece nada de luta, olha a arma que ele carrega, não faz efeito nenhum, mas Deus está dizendo: sou eu na tua vida. Não é o que o mundo vê, é como Deus faz, é o que Deus enxerga em você. Essa pergunta me mostra 3 dimensões espirituais e 4 lições que eu quero aplicar com você nesta manhã. No sentido literal, se a gente pegar o pé da letra dessa pergunta aqui, ela é simples, porque ela está perguntando quem é o seu pai. Literalmente, trazendo aqui, né, é simples. A pergunta de Saul é: quem é o seu pai? Mas se nós levarmos para um âmbito cultural e social, a pergunta muda, ele está dizendo algo mais abrangente, ela vai mais além. Ele está dizendo: qual é a sua origem? Da onde você veio? E quando nós levamos para um outro âmbito, e esse que eu quero entrar, que é o sentido bíblico e espiritual, ela leva um novo significado. É como se o mundo estivesse tremendo quem está com você. No sentido espiritual, essa pergunta ela muda no sentido de dizer: a quem você pertence? Porque você sozinho, pelas suas forças, você não conseguiria. Mas no mundo espiritual há uma pergunta que ecoa dizendo: a quem você pertence e a quem você representa? Você vem em nome de quem nessa manhã? Você está aqui pelo nome de quem nessa manhã? Quem tem guiado os seus passos nesses dias? É uma pergunta espiritual: a quem você pertence? Trazendo uma aplicação prática, ela também me conforta ao entender que quem te formou? A pergunta ela leva esse sentido também: quem te formou? Quem te gerou? Quem te ensinou? A quem você reflete?
O mundo ele não se conforma porque pessoas quando me olham, falam, parecem ser pessoas normais. Para o mundo nós somos pessoas normais, mas quando o âmbito espiritual nos olha e vê que nós refletimos alguém maior do que quem somos, isso gera. Isso me toca. Eu entendo que todo filho carrega uma identidade. Todo mundo diz que é filho, mas nem todo filho vive como filho. Entenda isso. Todo mundo pode se apresentar sendo filho, mas nem todo mundo vive sendo o que é ser filho. E é sobre isso que eu quero ver com você nessa manhã. A gente carrega uma identidade porque nós temos um RG, sim. Porque nós temos um nome, sim. Pelo nosso comportamento, sim. Pela nossa herança, sim. Mas diante de tudo isso, de quem somos? Nós temos papéis. Nós temos documentos que nos identificam como um ser humano ou para o próximo, para entender o nosso nome, para diferenciar um do outro. Nós usamos papéis. Mas a quem nós pertencemos? A pergunta é mais abrangente. Se pudesse olhar para você hoje, olhar para a tua vida, de quem diriam que você vive? Você já se fez essa pergunta? Se pudessem te analisar hoje, te visse hoje aí, no lugar que você está, e eles perguntassem, de quem você é filho? Você teria uma identidade, você saberia responder com convicção nessa manhã? Você saberia, sem titubear, de nenhuma forma, realmente declarar de quem você é nessa manhã? Você consegue ter a certeza ou você só fala com os lábios e não se movimenta espiritualmente? Porque muitas vezes tem situações que só movimentam os lábios, mas não nos deixam avançar porque nossas ações estão impedidas. Davi tinha tudo para, quem sabe, se auto-engrandecer naquele dia. Não tem nada a ver com quem eu sou filho, mas tudo aquilo que eu usei para brilhar. Ele poderia muito bem se vangloriar naquele dia, mas ele tinha certeza de quem ele era. Ele tinha certeza de onde que ele vinha. E essa é a certeza que você, como crente, tem que ter todos os dias. Ainda que batalhas, lutas gigantes se levantem contra você, você tem que entender que não é pela sua força, mas é quem está por trás de você. Aleluia. É o objetivo final da vitória. Para descobrir quem você é de verdade, não valem só palavras, mas tudo aquilo que você produz. Tudo que você produz vale mais do que você fala. Você pode me expressar assim, né? E eu concordo que é a maneira correta. Tudo que você fala, quem sabe não vai valer mais do que você produz. Porque pode ser que palavras não façam efeito nas ações, mas as ações fazem efeito nas palavras. E daqui está mostrando como ação para depois declarar a palavra. Ele derrota o Golias para dizer que sobre ele tem uma referência, sobre ele tem uma identidade. Não basta a gente dizer que é crente, mas carrega ódio no coração. Não basta dizer que somos de Deus, mas na prática não libera o perdão. Mas o que você produz gera mais do que aquilo que você fala. Então tudo tem que estar alinhado com a tua fala e com aquilo que você gera. Davi ele produziu e depois ele se identificou. Eu tenho um pai. Tudo que eu faço tem uma referência. Guarda isso no teu coração. Tudo que você produz nessa terra porque você tem uma referência espiritual do céu. Glória. Pela tua força você nem aqui estaria aqui nessa manhã, mas você tem referência, você tem alguém que te guia, você tem alguém que te guarda, você não é movido só pelas palavras, mas tem uma ação no teu coração que te move aqui na presença. Aleluia. Você tem pai. Mais do que palavras, é aquilo que você produz ou produziu até aqui. As pessoas vão se espantar mais do que você falar naquilo que você fizer. Elas se espantam, tenha certeza disso. Eu trabalho em escola e às vezes nós fazemos alguns trabalhos, mais do que oratória é as práticas, se eles querem ver, a replicabilidade, como você replica, como você transformou isso. Mais do que você escrever, eles querem ver o que você faz. E no mundo não é diferente, no mundo espiritual não é diferente. Mais do que você fala de ser crente, eles querem ver um crente dentro de você.
saber de onde vem toda essa força. Deus quer afirmar a identidade de filhos nessa manhã que você não vê. Eu vou repetir para você não esquecer. Deus quer afirmar a identidade de filhos nessa manhã que se esqueceram que tem pai. Deus quer afirmar a identidade de filhos nessa manhã que se esqueceram de onde vem. Deus quer afirmar a identidade de filhos nessa manhã que se esqueceram de onde saiu. Aleluia. Eu entendo que vitórias não mudam identidade, mas identidade sustenta vitórias. Davi está ali porque a sua identidade sustentou a sua vitória. Quem que ele era? Ele era de Deus. As suas vitórias são sustentadas porque você tem uma identidade de Deus. Não é quem você é na terra, mas é que o céu chamou você para ser. É diferente. Quem sabe você não tem a riqueza, a fortuna dos homens grandes que tem aí fora conosco. Quem sabe a fortuna dos Abravanel, mas Deus está dizendo, mais do que a riqueza dessa terra, sou eu que sou a riqueza aqui em vida. Você tem tudo que precisa se tiver a referência certa. Aleluia. Você tem tudo que precisa se você tiver a referência certa. Nessa manhã Deus se apresenta como um pai que você esqueceu, quem sabe? Quem sabe você tem se lamentado tanto com as dores, com as dificuldades da vida, que se esqueceu que tem um pai que cuida de você. Já foi falado aqui nessa manhã e a palavra como agora, olhai para as aves do céu. Não tem mantimento? Elas não armazenam? Elas não comem? Quanto mais vocês que são filhos. Deus veio afirmar a identidade de filhos que esqueceu nessa manhã. Deus veio afirmar a sua identidade nessa manhã. Você havia se esquecido, você tinha esquecido de quem era, mas Deus veio te lembrar de quem você é e a quem você pertence. Você tem pai, você tem referência, você tem uma família nessa manhã. Glória a Deus. Deus te chamou. Antes da terra te reconhecer, o céu já te conhece. Deus sabe com quem Ele conta. Deus sabe que Ele pode contar com você. E nessa manhã você está aqui, né, aprendendo, entendendo que Deus quer contar com você como filho. Mais do que fazer você nascer ou pertencer, você pertence a alguém. Pastor, eu fui deixado, quem sabe desde criança, não tenho meus pais, mas você não entendeu que existe um pai sobre todo pai. O Pai Celestial não te esqueceu e afirma nessa manhã. Você tem pai. Você tem referência. Golias só foi um palco para a origem do propósito. Guarda isso. Golias só foi um palco, só foi uma transição para onde Deus queria colocar Davi. Às vezes algumas batalhas se levantam porque Deus quer transicionar você a alguns lugares que você nem imagina. Deus quer te levar para alguns lugares que você ainda não entendeu que Ele tem algo contigo lá. Então levantam-se Golias, levantam-se batalhas para que Deus possa transicionar você, para que Deus possa te levar para onde você nunca esperou. Algumas lições dos nossos corações aqui nesta manhã. A primeira delas é: não se envergonhe das suas raízes. Não se envergonhe de onde você saiu, de quem são os seus pais, de onde veio a sua genealogia. Quem anda com o pai não precisa inventar a identidade. Guarda isso no seu coração. Quem anda com o pai não precisa inventar a identidade, só mostra a verdade. Quem diz que é, mas só parece o diabo, você é. Você não precisa inventar uma identidade nessa manhã. Tira todo esse espírito de confusão, tira todo esse espírito maligno que tentou rejeitar você, desconstruir aquilo de quem você pertence ou a quem você é. Você é filho de Deus. O inimigo tentou desconstruir algo na tua vida, mas eu vim afirmar com poder e autoridade do Espírito Santo de Deus: você tem pai nesta manhã, você tem referência nessa manhã, um pai que é paterno, um pai que é presente, um pai que não te abandona. Nada do que você faça deixa ele de ser teu pai. Eu vou repetir isso aqui para mim: nada do que você faça deixa Deus de ser o teu pai nessa manhã. Glória a Deus. Quando Deus se levanta, a primeira pergunta que o mundo vem é: quem é você? Quando Deus é refletido através da tua vida, a primeira pergunta que espanta ou que o mundo quer fazer é: da onde você veio? Como você conseguiu? Mas se eu fosse você, gritava para o mundo espiritual hoje, ouvir para toda a terra tremer: eu tenho pai. Eu tenho um pai nesta manhã que me sustenta. Se eu estou aqui é pela graça do Pai. Se eu cheguei até aqui é porque o Pai me conduziu. Se eu tenho vivido, se eu tenho vivido dias até aqui é porque o Pai tem conduzido.
e o teu pai te chamou nessa manhã, a tua resposta hoje aqui vai glorificar a origem de quem te usa, Deus. A tua resposta hoje precisa ser convicta. Não importa o que você tenha cometido, Deus não vai deixar de ser teu pai. Não importa o pecado que você tenha afrontado, quem sabe a presença dele não vai deixar de ser seu pai. O que acontece quando nós pecamos, nós nos afastamos de quem é Deus. Nós saímos da sua paternidade. Mas Deus está dizendo, nada disso pode tirar aquilo que eu chamei você para ser, filho. Deus chamou você para ser filho nessa terra. Ainda o inimigo tenta tirar esse rótulo de nós, tenta tirar esse título que foi dado pelo Pai. Você é filho de Deus nessa manhã. A tua resposta precisa ser convicta. Você precisa gritar bem alto na tua voz: eu sou filho. Mesmo não merecendo, eu sou filho. Mesmo não, quem sabe, merecendo, eu pertenço a um Pai. Tem um Pai que me ama, tem um Pai nessa manhã que me chamou, que me escolheu. E eu entendo que Deus permite grandes desafios para que Ele revele ao mundo aquilo que Ele já trabalha em nós. Deus vai permitir grandes desafios acontecerem na tua vida nesse ano de 2026, porque Ele precisa se revelar através de você ao mundo que ainda não conhece o Pai. Você é filho dele nesta manhã e Deus quer revelar você ao mundo. Essa exaltação só vai acontecer, na verdade, para que o nome de Deus seja glorificado. É isso que eu entendo que aconteceu na vida de Davi. Davi nunca esqueceu de onde ele veio. Davi nunca esqueceu a quem ele pertencia. Como ele foi criado, a sua origem. Esse espanto que as pessoas têm ao ver aonde a gente chega, as conquistas que Deus nos dá, é só para mostrar a nossa origem, aonde a gente veio, da origem do milagre do Pai. Glória a Deus. Você está aqui nessa manhã com uma origem. Qual é a nossa? Do milagre do Pai. Do milagre do Pai ter te acertado, do milagre do Pai ter te acolhido, do milagre do Pai de não ter te abandonado. Deus nessa manhã está dizendo, Ele está assinando você, meu filho, e não importa o que o inimigo tem colocado na tua mente. Eu nessa manhã, Deus está afirmando com todas as letras: você é o meu filho. Aleluia. E essa aqui é a lição que eu quero trazer para você. Existem duas paternidades espirituais. Entenda isso. Quais são, pastor? Ou você é filho do diabo, ou você é filho de Deus. É você que escolhe a paternidade que você quer viver. Existem duas paternidades espirituais. Ou você vive com o diabo, ou você vive com Deus. João, no capítulo 8, no verso 44, nos diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ele está confrontando os sacerdotes daquela época que têm transgredido a santidade de Deus, que não tem exercido com santidade. Não existe neutralidade espiritual. Eu quero que você guarde isso em nome de Jesus. Não existe neutralidade espiritual. Ou somos guiados pela carne, ou somos guiados pelo Espírito. Não tem muro, não tem meio termo. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. É você que escolhe a sua paternidade nessa manhã. É você que escolhe o caminho que você quer seguir nessa manhã. Eu repito isso aqui porque isso aqui mexeu comigo. Não existe uma neutralidade espiritual. Não dá para ficar no meio termo. Uma hora eu sou de Deus, outra hora eu sou do diabo. Ou você segue a paternidade do Pai, de Deus, ou você segue a paternidade do diabo. Ou vós sois filhos de Deus, ou vós sois filhos do diabo. Romanos 8,14 vai nos dizer assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus se tornam diferentes. Tem uma paternidade espiritual. Nessa manhã, se você deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, não vai te faltar conforto, não vai te faltar afago, não vai te faltar abraço, não vai te faltar o Pai. Deus quer ser o teu Pai nesta manhã. Mas a quem serves? Entenda que o diabo não tem a autoridade que Deus tem. O diabo só tem jugo para você. Mas Deus tem a paz que você precisa. Hoje você tem um pai de verdade, não um postiço. Tem muita gente andando com um pai postiço aí, porque não entendeu que existe um pai de verdade que chamou, que abraçou, que se entregou na cruz do Calvário. O teu pai se sacrificou por você. Eu quero repetir isso aqui. O teu pai se sacrificou por você, enviando o Filho amado dele, Jesus Cristo, para morrer pelo seu e pelo
sacrifica. O teu pai se sacrificou para que você estivesse aqui nesta manhã. Isso mexe comigo. Não tem como entender que um pai entregou o próprio filho para dizer que eles também são meus. Que não pode, que não deixou acabar o plano divino sobre a minha e sobre a sua vida. Ele está dizendo: eu sou um pai que me sacrifico por você nesta manhã. Eu quero declarar isso sobre o lado que te valoriza como filho em nome de Jesus. Chega de ser um estranho. Você tem uma família, você tem um pai. Para de andar distante, para de se afastar. Teu pai quer você perto nessa manhã. Enquanto tempo faz que você não busca mais a face dele, que você não vem na igreja, que você não tem um momento emocional com ele. Teu pai quer você perto nessa manhã. Teu pai quer te abraçar. O diabo não tem a autoridade que Deus tem. Deus está com uma autoridade gritando no teu coração. Você tem um pai nessa manhã. Você tem um pai que corrige, mas não rejeita. Porque se fosse ao contrário, não era pai, era estranho. É o diabo que ao mesmo tempo te rejeita, também não te corrige. Mas você tem um pai que te corrige, mas não te rejeita. Porque ele quer que você não sofra diante da correção da dor dele. Deus só te corrige porque ele não quer, ele quer te evitar de coisas piores lá na frente. Deus só corrige os nossos passos porque ele não quer que a gente tropece lá na frente. Você tem um pai que às vezes te corrige, que é um pouco mais rígido, mas que não te rejeita e te ama acima de tudo. A correção de Deus é amor aqui nesta manhã. Guarda isso no teu coração. Se Deus está te tratando aí no âmbito espiritual, é porque ele te ama. Se Deus está corrigindo algumas rotas que você tem tomado errado, é porque ele te ama. Se Deus está te falando para largar alguns vícios, alguns pecados, é porque ele te ama. Deus quer corrigir a tua rota como filho nessa manhã. Eu vou repetir para você: Deus quer te corrigir nessa manhã, porque ele não te rejeita, mas ele te ama. Aleluia. Glória a Deus. Quando o mundo falha, quando as pessoas se afastam, o pai permanece. Você tem um pai que permanece em todos os momentos da sua vida. É você que precisa se chegar para ele. É você que precisa contar mais com ele, dividir com ele mais os seus sonhos, os seus projetos, os seus negócios. É você que precisa compartilhar mais a tua vida com ele. Você está muito distante, filho. Você está muito distante. E o pai espera que você compartilhe mais com ele nessa manhã. Deus quer viver laços espirituais com você nessa manhã, laços familiares com você nessa manhã. Deus quer escrever uma história junto com você nessa manhã. Você precisa chegar mais perto, filho. Tem hora que a gente anda tão distante, e tudo que o pai quer é você perto. Deus não está exigindo nenhum sacrifício por você, porque todo sacrifício ele já fez na cruz do Calvário. Ele só quer você perto. Ele só quer você presente. Porque quando todo mundo sobe, quando todo mundo está lá, o pai está lá. O pai não te abandona. É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Você tem um pai. Ainda que situações e pessoas que te abandonaram, afetaram tanto a tua mente, o teu coração, eu quero declarar nessa manhã bem forte para você. Você tem um pai. Você tem alguém que não te abandona. Você tem alguém que não te esquece. Você tem alguém que permanece acima de tudo. Muitos foram embora, muitos abandonaram, muitos pularam do barco, mas o pai fica. Aleluia. Mas o pai te abraça. A próxima lição que eu quero trazer no teu coração é mais do que uma identidade, eu tenho laços com o meu pai. Mais do que ter um nome, um sobrenome, um RG, um CPF, você precisa ter laços familiares com ele. Você precisa estar aliançado com Deus nessa manhã. Ser filho é muito mais do que ter um laço biológico, é ter um pertencimento. Você pertence ao pai nesta manhã. Você pertence ao pai nesta manhã. Mais do que nascer ou simplesmente existir, Deus te escolheu. Deus te chamou. Mais do que simplesmente nascer, Deus te acolheu. Você nasceu e Deus te acolhe. Deus está te acolhendo nessa manhã. Você esqueceram de você, viraram as costas para você, mas Deus está dizendo: eu estou te acolhendo nessa manhã. Vem em direção ao Pai. Vem em direção ao Pai nessa manhã. Glória a Deus. Tem um Pai chamando o teu nome. Tem um Pai que tem uma identidade. Tem um Pai que é referência para você. Ele só está pedindo a tua presença. Ele só está te chamando para mais perto.
para vir um pouco mais próximo. Deus tem coisas extraordinárias para se revelar a você, para dar para você, mas você está longe. E filho longe não recebe nada. Você não alcança, você não recebe. O Pai quer entregar nas suas mãos hoje. É algo que gera muito mais do que sentimento. É algo de laço. É algo de paternidade. Deus não trouxe órfãos para a terra, Deus trouxe filhos. É o inimigo que quer te deixar órfão, mas você tem pai nesta manhã. Você precisa gritar: eu tenho pai nesta manhã. O diabo tentou desconstruir Jesus no deserto com comida, oferecendo terras, para dizer que ele não era filho, que ele não precisava de pai. Mas em todo o tempo Jesus gritava: afasta-se de mim, Satanás, porque está escrito pelo meu Pai. O inimigo não pode desconstruir quem é você nesta manhã. Você tem um Pai que te ama, que te acolhe. Glória a Deus. Mais do que nascer, eu fiquei com essa palavra no meu coração. Mais do que nascer, Deus te acolheu nesta manhã. Deus te acolheu nesta manhã. Antes de qualquer ação ou tarefa que nós possamos exercer no nosso dia a dia, Deus nos ama. Antes que pudéssemos ser gerados no ventre de nossas mães, Deus já nos amava como filhos que somos. Não tem nada que você faça que vai deixar Deus de te amar. Entenda isso. Nós nos afastamos dele porque nós não entendemos que o amor dele é maior do que os nossos erros. É sobre isso. Mas não tem nada do que a gente faça que vai deixar Deus te amar você como filho. Deus não olha pelas suas ações, mas sim pela sua identidade. Quando Deus olha lá do céu, vê que na terra a tua identidade é filho. Quem sabe está distante. Quem sabe está fazendo o que é errado, mas é meu filho. A partir do momento que você chegar e volta para as bênçãos que eu tenho separado para ele, é que você está distante. É que você se esqueceu, mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para lembrar a quem você pertence e a quem veio te acolher nesta manhã. Você tem pai, você é filho de Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Filho nunca foi uma condição. Filho sempre foi uma posição dada pelo Pai. Você não adquiriu uma condição, é a posição que Deus escolheu para você. Você é pai. Vamos para a quarta lição, já estou terminando. Todo filho tem referência. Isso eu guardei. Quando eu ministrava esse sermão, quando eu fazia esse sermão, Deus falava no meu coração: todo filho tem uma referência. Se não na terra, no céu. Todo filho tem uma referência. Eu entendo que em grandes batalhas nós vamos usar as ferramentas que nós temos, mas nós devemos confiar em quem é a nossa referência, que é Deus. Nós usamos as ferramentas da terra, mas nós confiamos no Deus que traz o resultado. Davi usou uma funda, mas ele confiou que o resultado viria da vitória através de Deus, quem é o seu Pai. Você pode usar a ferramenta que você quiser nessa terra, mas entenda que o resultado é a vitória quem traz é o teu Pai. Quem traz o resultado que você precisa nessa manhã é Deus. Você pode ser um bom advogado, você pode ser um bom médico, mas quem te exalta no final é o teu Pai. Quem te exalta no final é o teu Deus. Você pode ser o melhor trabalhador dessa terra, você pode ser o melhor especialista na tua área, você pode ter o melhor diploma, a melhor faculdade, mas não garante nada. No final, a tua referência verdadeira é o teu Pai que te formou, é o teu Pai que te escolheu, é o teu Pai que te apagou, é o teu Pai que te acolheu nessa terra, é o teu Pai. Glória a Deus. No final é o teu Pai. Entenda aqui. Jessé era um fazendeiro. O pai de Davi era um fazendeiro, não era alguém que sabia ou manejava armas ou que tinha estratégia de guerras. O pai de Davi era um fazendeiro, mas o pai espiritual era um general com todas as habilidades. Glória a Deus. Davi venceu porque ele tinha referência. Ele não perdeu a humildade que ele tinha na terra, mas ele tinha a exaltação que vinha do céu. Davi estava guiado pela sua humildade de entender de onde ele vinha, mas quem iria exaltar ele era o céu, era Deus. Entenda que quando a gente começar a lutar, quando o mundo vê que você não desiste em meio a uma luta grande, em meio a uma batalha insuportável, eles vão ter que gritar de quem você é.
Não é possível você estar de pé até hoje. Não é possível. Não é possível você ter chegado aqui até hoje. Já era para você estar morto. Já era para você ter parado. Mas a tua referência não deixou você parar. A quem você pertence garante o teu amanhã. Eu vou repetir isso aqui. A quem você pertence garante o teu amanhã. O teu Pai tem garantido os teus dias na terra. O teu Pai tem levado você mais adiante, mais longe na terra. Porque você tem uma referência que garante os seus passos, que garante as suas vitórias. Entenda? Nossa identidade não está em um nome, não está em uma nomenclatura ou em um status, mas em uma afiliação divina. Mais do que você ter um nome na terra, entenda que você tem um nome no céu. Deus te escolheu primeiro, eu repito isso aqui. Deus te escolheu primeiro, você vem de uma filiação não humana, uma filiação divina. Quem te chamou primeiro foi o teu Pai Celestial. Deus te chamou primeiro antes de você chegar nessa terra. Você já tinha uma afiliação divina. E aonde você chega, você revela o Pai. Eu vou repetir. Aonde você chega, você revela quem é o teu Pai. Quem é o teu Pai. As tuas condutas, os teus frutos revelam quem é o teu Pai. As tuas ações revelam quem é o teu Pai. Aonde você chega, as pessoas veem que existe um Filho de Deus lá, porque revela-se quem é o teu Pai. Deus me fez lembrar hoje quem somos. Quem somos, pastor? Filhos do milagre. Você foi gerado pelo milagre. O Pai te concedeu. O Pai permitiu o milagre de nós estarmos aqui nesta manhã. Eu quero repetir isso aqui, porque isso aqui mexe com o meu coração. Você é filho do milagre. Quem sabe por muito tempo o inimigo tentou te roubar a sua identidade, mas eu quero declarar algo espiritual: você é filho do milagre. Quem sabe por muito tempo o Satanás tentou destruir a tua mente, dizendo que você não vai, que você não pertence a ninguém, que você não é acolhido por ninguém, mas você é filho do milagre nesta manhã. Quem sabe você não teve pais paternos na terra, mas Deus está dizendo: você é filho do milagre, porque olha onde eu te coloquei, filho. Diz isso aqui para alguém. Deus está dizendo para alguém nesta manhã: olha onde eu te coloquei, filho. Quem sabe o teu pai se esqueceu, a tua mãe se esqueceu, os teus parentes se esqueceram de você, mas olha onde eu te coloquei, filho. Olha o que eu fiz por você, filho. Olha onde você chegou, filho. Você só chegou aqui esta manhã porque você tem um pai. Glória a Deus. Deus te acolheu, filho do milagre. Jesus não se tornou filho de Deus, ele sempre foi. Deus quer você como filho, herdeiro e cordeiro com ele. Deus quer você como filho. Mais do que pertencer é ser, seja filho dele. Seja o filho de Deus nessa manhã. Chega de ser enganado pelo diabo, dizendo que você está órfão, que você está sozinho, que você foi abandonado. Hoje a palavra está dizendo: você tem pai. E o teu pai te acolhe nesta manhã. Jesus não se tornou filho, ele sempre foi o filho de Deus. Deus quer você sempre como filho. Antes de ser servo, antes de qualquer coisa, ele quer você como filho. Se coloque de pé. Antes de qualquer coisa, Deus quer você como filho. A pergunta de Saul ecoa até hoje: de quem você é filho? Davi não venceu porque era forte, mas venceu porque tinha um pai. Um pai que guerreava por ele as suas guerras. Um pai a quem ele confiava o seu coração. Entenda uma coisa: sem Deus até o forte cai, mas com Deus até o fraco ganha. Sem Deus até o mais forte, o ser humano mais forte dessa terra pode cair. Golias caiu naquele dia. Esmimenove caiu naquele dia. Mas mesmo estando fraco, o inimigo não pode se derrubar se você estiver debaixo da proteção do Pai. Eu preciso orar com você nesta manhã. Que entendeu que o Pai te chama. Que entendeu que o Pai te escolheu. Que entendeu que o Pai, acima de tudo, de todas as coisas, Ele te acolheu. Tem um Pai que te acolhe nesta manhã. Tem um Pai que te quer mais perto nesta manhã.